Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, toda a sua família. Olha que bênção, mais uma semana, mais uma oportunidade para estarmos juntos e juntas, abrindo a palavra de Deus, lendo ela um pouco mais, estudando, aprendendo daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Amém? Aqui no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Chama seus amigos, seus irmãos e irmãs, seus filhos e filhas, toda a tua família. É o momento para nós estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar? Quero que você ore por mim, eu vou orar por você. Vamos pedir a direção de Deus. Supremo Senhor, Pai nosso, obrigado por esta oportunidade. Agradecemos pelo dom da vida, agradecemos, Senhor, por estarmos com a Tua palavra aberta, onde humildemente lhe pedimos, ó Pai, nesta hora, iluminados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nossa mente, nosso coração, fala conosco, mais uma vez, Senhor, fala conosco na leitura da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus, queima em nós a Tua vontade. Abra nossa mente, abra o nosso coração, visita todos os lares aqui representados, todas as famílias, ó Pai, principalmente os enfermos, Senhor. Levanta, Pai, vai curando, restaurando, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos a Tua orientação, a Tua bênção, a Tua paz, os Teus ensinamentos nesta hora. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Caminhando na palavra de Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 6, hoje do versículo 9 ao 20, com o tema Uma Segurança Inabalável. Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 9, nós vamos ler até o versículo 20, com o seguinte tema: Uma Segurança Inabalável. A palavra de Deus na minha tradução diz assim, acompanhe por favor. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez as promessas a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Amém? Discorrer rapidamente aqui para você, expositivamente, nesses versículos que nós lemos, de Hebreus capítulo 6, do versículo 9 ao 20, uma segurança inabalável. Vamos destacar aqui então algumas verdades que essa passagem possui. Primeiro, uma convicção assim
inabalável, que ninguém pode romper, pode tremer, pode trincar, pode rachar, que ninguém pode colocar abaixo. Inabalável uma convicção. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos, convencidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Os crentes em Cristo Jesus não caem sem recuperação e apostatam para a perdição. Ou seja, perdem a sua fé para a perdição e nunca mais voltam aos caminhos do Senhor. Não é bem assim. Mas são amados, a quem pertence a salvação, que não pode ser perdida. No mesmo capítulo 6 de Hebreus, vai lá no versículo 6. E caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Mas aqueles que são amados, a quem pertencem à salvação em Cristo Jesus, que não há que se fique perdida. Quem é salvo para sempre. Quem é salvo não sai do caminho. Se acontece algo, cai, Deus levanta. Se acontece algo, fraqueja, Deus fortalece e levanta de novo. Se o muro tende a trincar, rachar, cair, abalar na fé, Deus restaura, derruba esse muro, mas Ele restaura, Ele levanta de novo, porque a fé é um dom de Deus. Amém? Uma segurança inabalável. Onde está afirmada a sua fé, meu irmão? Onde está afirmada a sua fé? A gente cai, a gente escorrega, a gente chora, a gente lamenta, a gente fraqueja, mas Deus levanta. Deus fortalece. Deus dá ânimo. Deus segura na mão. Deus mostra o caminho que a gente tem que percorrer. Deus renova o nosso fôlego, o nosso vigor. É Ele que dá as estratégias para vencer as setas malignas. Amém? Segundo ensinamento que fica para nós, é uma evidência assim eloquente. Versículo 10 de Hebreus 6. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos, aos filhos e filhas de Deus. Uma evidência eloquente. O trabalho e o amor traduzidos no serviço aos santos são uma evidência, torna-se claro, vem à tona, e não a causa da salvação. Uma vida transformada demonstra amor, fruto do Espírito. Terceiro ensinamento para nós, diligência necessária. Vá e faça diligência necessária. Versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Essa certeza é em alguém, essa esperança tem nome: Jesus Cristo, o Filho poderoso de Deus. Onde está canalizada a sua esperança? Onde está canalizada a nossa esperança? A diligência necessária, a salvação deve ser desenvolvida com temor e tremor. Não basta só um entusiasmo inicial no serviço. É preciso perseverar até o fim. Tem gente que começa e deixa pela metade. Não é isso que ensina a palavra. É perseverar até o fim. Quarto ensinamento para nós, imitação importante. Versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Os crentes em Cristo Jesus devem olhar para os heróis da fé, que mesmo sob pressões e provas diárias, tiveram paciência para confiar inteiramente nas promessas divinas. Quinto ensinamento, uma promessa segura.
do 13 ao 17. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Versículo 16. Pois os homens juram pelo aquilo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, não pode mudar, é imutável, se interpôs com juramento. Abraão exemplifica aqui o conceito de esperança. Lendo sua história lá em Gênesis, nós vemos que Abraão sabia o que era esperar, ainda contra a esperança. Ele suportou com paciência, pois é assim que alguém recebe o que foi prometido pela parte de Deus. Abraão perseverou, porque a promessa era fiel. Sexto ensinamento: duas coisas imutáveis. Lá no versículo 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, na qual é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. A segurança da salvação não está fundamentada em quem somos ou o que nós fazemos. Não, jamais. Mas sim na promessa e no juramento do próprio Deus. Ele prometeu e chancelou sua promessa com juramento. Sétimo ensinamento para nós. 3 ilustrações eloquentes. Do versículo 18 ao 20. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Para reforçar nossa convicção, são apresentadas 3 ilustrações: o refúgio da esperança, a âncora da alma e o precursor divino. Com essas palavras de encorajamento e conforto, o autor estava nada mais nada menos exortando os crentes a não retrocederem e não desviarem os seus olhos da pessoa de Cristo Jesus, para embarcarem de uma vez de volta para o judaísmo. Não, é olhando para Jesus, é para frente, é uma segurança inabalável, que nada rompe, que nada treme, que nada trinca, que nada tira do caminho. Inabalável, nada pode abalar. O pastor Reverendo Augusto Nicodemos, ele faz a seguinte aplicação para os seus leitores do passado e agora do presente. Não voltem atrás. Não abandonem Jesus por causa das perseguições, porque no tempo de Deus, Ele cumprirá as promessas como fez com Abraão. Mantenham-se, povo de Deus, inabaláveis em Cristo. A gente fraqueja, a gente escorrega, às vezes no caminho a gente pisa no óleo da vida e cai. Mas Deus levanta, Deus fortifica, Deus dá força, Deus renova o vigor, Deus alimenta a nossa fé. A fé nele mesmo, a fé inabalável no seu Filho Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos mantenha sempre vivos e alimentados pela palavra e a presença do Pai no seu caminho santo. Uma segurança inabalável é lermos a palavra de Deus, estudarmos ela, orarmos diariamente, buscarmos a face do Senhor e sempre acreditarmos nas promessas de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Um abraço a você e toda a sua família. A gente se vê na semana que vem
com mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal do YouTube da IPI de Engenharia Goulart. Um abraço a você, toda a sua família. Deus te abençoe e até a próxima.